No início do mês de fevereiro, o Museu do Estado do Pará foi interditado pelo Corpo de Bombeiros após a queda de uma parte do forro. Esse é um dos vários casos de prédios históricos em Belém que precisam de restauração. Em muitos casos, a salvação é correr para a iniciativa privada. A Casa Freitas, por exemplo, é um prédio histórico localizado no centro de Belém e foi reformado por um empresário que manteve toda a estrutura do casarão antigo. Esse prédio a gente trocou o telhado, fizemos uma restauração geral. Ele realmente tinha muito vazamento, muita coisa deteriorada e foi feito um restauro geral nele. Realmente é uma satisfação para a gente ter restaurado esse prédio. Em mais de 260 anos de história, a Igreja das Mercês foi reformada pela última vez nos anos 70. A Igreja das Mercês ela ficou fechada como muitas igrejas por alguns anos, né? E ela foi reaberta no final do século XVIII. Né? Então ela passou por uma pequena reforma em 1907. Essa reforma durou uns 7 anos. Depois disso, ela foi reaberta para que a comunidade pudesse utilizar o templo. Mais recente, em 1978, houve um incêndio aqui no convento e esse incêndio ele propagou um pouquinho para cá, para a igreja, danificando parte do teto e do forro. Né? Então isso depois de um tempo foi refeito para dar um reajuste ao que foi danificado. O abandono da Igreja das Mercês já foi notado tanto pela diretoria, quanto pelos fiéis e pela população belenense. Maria Lúcia se sente confortável ao visitar a igreja, mas comenta o descaso com o prédio histórico. Ela é uma igreja antigona mesmo, que o governo deveria olhar para ela com mais carinho, né? Para o arquiteto Fernando Navarro, existem duas análises importantes a serem feitas em relação à estrutura da igreja. Falando em análise estrutural, a gente precisa verificar duas situações. Uma é essa análise visual, ou seja, qualquer pessoa pode chegar aqui, entrar, olhar e ver que tem uma infiltração, que tem uma rachadura, mas isso daí é uma análise muito superficial. Você não tem condição de dizer com esta análise que este objeto arquitetônico está com problemas estruturais e que está comprometendo a sua estrutura, né? Ou as pessoas que aqui frequentam. É preciso que você faça uma análise criteriosa, fazendo laudos, observando todas as possíveis falhas ou coisas que aparentemente estão estranhas em razão de uma parede com infiltração, uma parede que tem uma rachadura diferente, o próprio telhado, e aqui a gente observa que o telhado não está aparecendo até por causa do forro. Então, para se dizer que este objeto arquitetônico está aparentando problemas, eu preciso de um profissional específico dessa área de preservação e patrimônio, para que ele faça um laudo técnico e diga com todos os itens que são colocados nesse laudo o que está acontecendo com esse objeto arquitetônico. Além disso, o sentimento de pertencimento aproxima os fiéis do patrimônio histórico religioso. A importância de manter preservado não só essa igreja, como outras construções antigas e até mais recentes, porque elas reforçam o aspecto cultural, a própria identidade do lugar, a memória, e isso de certa maneira reflete nas pessoas, nos próprios moradores, a questão do pertencimento, né, do orgulho, né, de ter uma história registrada, no caso através da própria arquitetura como patrimônio. E qualquer pessoa ao olhar percebe que realmente ela precisa de uma intervenção, né, tanto externa, que é a mais grave, acredito, porque é ela que vai proteger toda a estrutura da igreja, né, a parte externa, como também a parte interna, que precisa, né, revitalizar as pinturas, os afrescos, né, essas coisas que estão com o tempo, né, eles vão perdendo, né, um pouquinho a sua característica inicial. E nós ansiamos muito por esse momento.